YouTube! Vamos falar sobre World Building. World Building é um dos pontos mais importantes de se criar uma narrativa, especialmente uma narrativa extensa. E vocês gostam quando eu puxo algum conceito aleatório e falo sobre. Inclusive, já me pediram falar de World Building algumas vezes aqui. Então vamos lá, vamos dar uma... É que assim, ele falou que é um dos mais importantes, né? Eu concordo, mas não da forma que a maioria das pessoas fala de world building. A maioria das pessoas acha que o world building é criar um mundo com magia. Mas não. Você está fazendo uma história de investigação policial, você tem que fazer um world building nessa história. Definir termo, pessoas, categorias, ambientes, situações, para fazer a imersão de quem está assistindo. E o world building, você tem o world building pré-história, você tem que estar criando um mundo que sua história vai se passar. E você tem o world building durante a história, né? O world building narrativo, que é a capacidade do autor de imergir a pessoa naquilo ali. Então, mesmo quando uma história se passa no nosso mundo, precisa ter o world building também, por exemplo. E muitas pessoas não consideram isso. Uma olhada por cima no que é construção de mundo, dar alguns exemplos e também clarificar uma certa coisa que eu falei em alguns vídeos atrás que eu me arrependo. Vamos lá, World Building, ou construção de mundo, é exatamente o que o nome está falando, é a construção de um mundo. Mas em particular, é a construção do mundo onde a sua história se ambienta. Ou seja, quando você faz uma história, além de você ter que criar e construir os personagens e criar e construir o enredo em si, você também tem que criar e construir o mundo inteiro onde essa história se passa. Com isso, se torna necessário popular esse mundo com facções, conceitos geográficos interessantes, conceitos... Outra coisa também. Eu não acho que precisa criar o mundo inteiro. Eu já vou elaborar sobre isso, peraí. Essa é outra armadilha. Sim, ela vai ficar salva e sim vai pro canal secundário. Eu tô deixando um monte de vídeo preparado pro futuro no canal secundário também. Até alguns lá que eu vou soltando depois. Você querer criar seu mundo inteiro no world building é uma armadilha. Por quê? Primeiro, uma história, mesmo quando você está fazendo ela fechada, tipo um livro que é autocontido, durante a sua escrita, a sua história vai sair do seu controle. Ela vai evoluir. Os personagens ganham vida, eles fazem coisas. E você vai perceber que às vezes tem regras que você criou para o seu mundo, ambientes, coisas que vão te atrapalhar. Então é importante você ter espaço para você modificar tudo que você precisa. Além disso, é importante pensar numa coisa terrível, que é ninguém liga para o seu mundo. Ninguém. Ninguém liga para os seus 500 anos de história que você criou para o seu mundo. Só você. Então, você muitas vezes vai estar jogando seu tempo e energia fora conforme você fizer seu world building. Porque nada daquilo realmente importa pro leitor e pra sua história. O seu world building, idealmente, claro, você gosta de fazer por diversão, faça. Mas dando um conselho para quem quer utilizar isso num trabalho ou num RPG, tente fazer o world building daquilo que você precisa. Crie contexto suficiente para as coisas terem um espaço, terem um lugar, fazerem sentido e para que você tenha ideias do que pode surgir no futuro. Não defina tudo em pedra e não vá demais, porque senão você vai gastar muito tempo criando informações que não serão relevantes para sua história. E eu sei disso porque eu já caí nessa armadilha. Todo mundo já caiu nessa armadilha. Então, fica aí a dica. Você quer fazer world building? Comece fazendo da história que você vai contar, do que a história precisa. Expanda um pouco para ter ideias legais e conforme a história andar, você vai naturalmente preencher aquilo. Mas não feche o world building logo no início. Você vai perder muito tempo. Ninguém vai ligar. Seus amigos vão fingir que leram as 50 páginas de lore que você criou pro seu mundo. Pode confiar, eles vão fingir, acredite em mim. Eles vão falar que tá muito irado, mas eles só fingiram que leram. E aquilo não vai ter impacto nenhum no mundo da história, do jogo, da série, do mangá que você está fazendo.
Porque seria muito melhor você preparar o básico, expandir esse básico um pouco e deixar em aberto para você depois criar no improviso o que vai melhorar a sua história. Porque quando você pensa do ponto de vista de escrita, você tem que contar a melhor história que você pode contar. Isso vai envolver qual que é o melhor personagem que você pode contar essa história, qual que é o melhor mundo que você pode contar essa história, qual que é a melhor situação. E muitas vezes você não vai ter essa compreensão total quando você começa a fazer essas coisas. Conceitos geopolíticos interessantes, governos, relações entre facções já mencionadas ou entre governos já mencionados, se tiver religião, religião, se tiver magia, magia, explicar um pouco da história desse mundo e tentar entender como exatamente esse mundo funciona e como ele começou a existir da maneira que ele existe agora. É muita coisa e pode ser muito mais, pode ser gigantesco ou não. Agora, uma coisa que eu não vejo sendo muito conversado online, então não leve o que eu vou dizer aqui como 100% factual, mas é pelo menos uma coisa que eu observo e uma coisa que eu acredito, world building não precisa existir apenas em fantasia e sci-fi. Na verdade, não existe apenas em fantasia e sci-fi. São os dois maiores gêneros onde se usa world building, mas basicamente toda história precisa que seu mundo seja construído, mesmo que seja um mundo real. Sim. Dando um exemplo, minha realidade de vida é diferente da sua. Se você me fizer ver a sua vida, vai ser como um mundo diferente pra mim. É tipo apresentar um mundo que já existe pra alguém que talvez não esteja muito familiarizado com esse mundo, porque só tá pegando coisas do mundo real, mas trazendo da sua própria maneira. Dando um exemplo, sitcoms têm bastante world building, geralmente porque elas são bem longas. Vamos dizer que tem 20 e poucos episódios por temporada e tem umas 10 temporadas, pelo menos acho que duram e ficam bem estabelecidas. Personagens recorrentes, com seus detalhes e tal, isso também entra em world building, tá? Porque, beleza, dramas de personagem, você pode falar que tá em desenvolvimento de personagem, mas as características importantes desses personagens, como eles se relacionam com o mundo, entra no world building. Pessoas notáveis, figuras notáveis. Não precisa ser necessariamente quem tá distante, pode ser quem tá perto. E nisso tem muito episódio aleatório que explora um conceito aleatório e esse conceito aleatório volta e meia é trazido à tona de volta. E mesmo se não for, é canonizado como um elemento dentro daquele universo, mesmo que seja algo totalmente normal. E isso traz vida para aquele mundo em particular de certa maneira. Se formos olhar para tipo um How I Met Your Mother da vida, naquele mundo nós sabemos que tem doppelgangers, não de maneira sobrenatural, só aleatoriamente tem doppelgangers, e que tem um show em Nova York onde lutadores de luta livre lutam contra robôs, além de ter os lugares que já estamos familiarizados vendo a história inteira, como por exemplo o Pub McLaren. Aquilo é só um lugar que existe em Nova York, pelo menos em Nova York, dentro desse universo. Então é um mundo quase que totalmente plausível e quase que totalmente real, mas que tem construção nesse mundo. Tem certos elementos que são feitos para deixá-lo um bocado mais interessante. Elementos próprios desse mundo. Elementos que talvez enriqueçam a vida dos protagonistas e com isso enriqueçam a experiência em geral. Então na minha visão dá pra fazer world building com um mundo totalmente... Mandando 6 porque são 2 vídeos separados e o app fica de frescura de pagar um seguido do outro VIPs. Beleza, Luca. Vamos ver sim. Valeu, mano. Tamo junto. Ô, Daniel, fica tranquilo. Você está certo. Não precisa baixar a cabeça pra esquizofrênico de internet, não. Um bocado mais interessante. Elementos próprios desse mundo. Elementos que talvez enriqueçam a vida dos protagonistas e com isso enriqueçam a experiência em geral. Então na minha visão dá pra fazer world building. Fique tranquilo, Daniel, você está totalmente correto. realista. Mas essa é mais a minha visão, esse termo geralmente é mais usado pra fantasia e sci-fi, então vamos falar de Sim, mais usado mesmo. É o que a galera gosta. A palavra normalmente se refere a isso. Mas essa outra execução, eu acho importante também, porque vai gerar coisas boas. Você usar isso para aplicar em qualquer tipo de obra que você está comentando, porque é um processo de organização de informação que é sempre bom ter uma Word Bible, por exemplo, né? Então, as pessoas não discutem isso na internet, porque em geral as discussões na internet sempre vão para o menor denominador comum. Mas, Daniel, não precise se dar excuses. Você está certo e pode falar que quem rejeita essa outra parte é meio... fantasia e sci-fi. Pra fazer um mundo legal, eu acho que as duas principais coisas que você precisa são uma boa lógica interna e detalhes. Não, o Daniel não foi cancelado não, eu só tô falando que, tipo... Ele falou, não, olha, eu nunca vi isso sendo discutido e tal, sei que... Eu falei, não, Daniel, você... Fique tranquilo, você não precisa... Não precisa pedir desculpas, você está correto. Você, meu bom, está correto.
boa lógica interna pra mim sendo o ponto mais importante aqui. Vamos fazer um mini exercício. Pensa no seguinte conceito. Pensa que você criou um universo de fantasia onde o principal meio de transporte das pessoas é voar. A galera tem magia, a galera voa. E é assim que elas chegam em todos os lugares que quiserem. Agora imagina que você decidiu adicionar um grupo de personagens que andam por aí a cavalo. Maneiro. Por que essa galera tá a cavalo? Andar de cavalo é, tipo, muito menos efetivo que voar, e voar é permitido. Porque as pessoas não voariam de cavalo. Voariam de cavalo é foda. Andariam de cavalo. E aí está na hora de você que criou a história pensar em alguma maneira de trazer lógica interna pra esse elemento que você botou. E muitas vezes expandir seu mundo através dessa pergunta. Esse meio de transporte através do ar, ele é limitado por classe? Se você for pobre, você não pode voar. Ele é limitado por energia mágica. Então algumas pessoas só não podem usar magia, então tem que andar a cavalo? Se sim pra primeira, especifique e deixe claro como é essa diferença social que impede que as pessoas não possam voar. E se sim pra segunda, por que exatamente essas pessoas aqui não podem usar magia? Se liga. Tem um livro bem interessante pra quem quer começar a aprender sobre world building, que é o Kobold Guide to World Building. Tem PDF online dele aí. E nele ele fala uma coisa bem legal, que é quando você tá fazendo seu mundo, pensa nele como uma pessoa que mora lá e como um turista. Como turista, fala tudo diferente. Caramba, isso aqui é muito legal. O que o turista faz? Ele sempre gosta das coisas, né? Uou, e tal. Onde que o turista visitaria? Onde que ele iria comer? Como é que as coisas que chamam a atenção? E como um morador desse local, você lista tudo que é ruim. Tudo que é um saco, uma inconveniência, barulho de manhã. Ah, meu Deus, que porra, rua suja, problema de inflação, entendeu? E aí você vai conseguir ter uma visão interessante. Porque normalmente a gente acaba inconscientemente ficando muito limitado a tipo coisas legais que a gente quer falar ou a problemas muito catastróficos. Então quando você tem uma visão assim do mundano, esse mundano muitas vezes serve para deixar a coisa mais viva e mais natural e também preparar a estrutura para grande coisa legal do cenário. Coisinha que você colocar na sua história vai ter alguma implicação que você tem que pensar a respeito. E pro seu mundo ser coerente e legal a partir disso, você precisa pensar a respeito e pensar em como encaixar as coisas da melhor maneira possível. Inclusive, é bem normal, ao você tentar encaixar certas coisas, outras ideias surgirem e você precisar expandir a partir dali, como por exemplo nesse exemplo que eu dei agora. Portanto, é sempre legal você guardar um tempinho para pensar no mundo que você criou, no world building em geral dele, o que você deveria colocar e o que você colocar afeta as outras coisas que você ainda não colocou. O que me leva a detalhes. Detalhes não são necessários para um mundo funcionar bem. Como eu falei, a coisa que mais importa é consistência interna, que as ideias do seu mundo não contradizam uma outra. Mas, detalhe deixa tudo legal. Eu vou falar eu sou meio contra detalhe. São legais mesmo, mas eles são uma forma muito sacana de você se perder no que você está fazendo. Detalhe de um mundo que meio que tá vivendo na minha cabeça há anos a esse ponto, que no caso é o nosso queridíssimo Death Stranding. Eu tô assumindo que todo mundo gosta desse jogo, certamente. Caso você não saiba nada sobre, no mundo de Death Stranding, chuva faz com que o tempo passe. Se cair uma gota de chuva na sua pele, você envelhece. Eu não sei se isso faz 100% de sentido interno no jogo. Tem alguns momentos que fazem eu querer virar e falar, vai tomar no seu cu. Só que tem que manter em mente que tem muito log e muitas coisas secretas no próprio jogo que você pode ir lá e descobrir, e aí o mundo talvez faça muito mais sentido. Não sei, não vou criticar essa parte, até porque eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, quando eu joguei pela primeira vez, eu olhei pra vegetação, e depois de 10 minutos eu tive uma epifania de caralho, isso é muito genial, porque eu acho que eu nunca pararia pra pensar que esse é essencialmente o único tipo de vegetação que faria sentido em um mundo onde a chuva envelhece tudo. A paisagem ser terra detalhe, e essa vegetação rasteira. Isso não é um detalhe. Isso é uma consequência, se isso não existisse, isso eventualmente seria apontado por uma pessoa e ninguém mais ia conseguir levar o mundo de Death Stranding a sério. Porque isso é uma consequência lógica importantíssima da premissa de a chuva envelhece as coisas. Então, eu não acho que é um detalhe. É um detalhe no sentido de a gente não percebe direito, né? Tô com esse jogo pra jogar. Fala, José. Valeu, mano. Tamo junto. Assim, é um detalhe pra gente porque não é tratado diretamente na história. Mas isso aqui é uma das... Quando você fala a chuva envelhece, uma das primeiras coisas que tem que pensar é o que acontece com as coisas que encostam na chuva. Aí você fala, e o chão? A chuva encosta mais no chão do que qualquer outra coisa.
Então isso é importante. É o detalhe porque não objetivamente ou propositalmente jogado na nossa cara. Ele não é, tipo, um destaque, mas ele não é um detalhe, na minha visão. Ele é uma base. Não é um destaque, não é, tipo, caraca, o foco, mas ele é uma base importantíssima da função do seu mundo, da mecânica do seu mundo. Faz completo sentido e traz uma identidade visual pro jogo. Tudo isso baseado em um pequeno detalhe de world building que, honestamente, quem reclamaria seria só gente muito, muito chata. Discordo. Tipo, se eles fizessem um campo mais normal de vegetação, só gente chata ia reclamar. E ainda assim, provavelmente... Ele ia reclamar, eu também, mas eu discordo que é só gente chata. Porque seria uma quebra de imersão enorme. Seria uma falha óbvia. Um mundo onde a chuva envelhece as coisas. Aí você tá numa floresta bonitinha e chove e não acontece nada, ou ela envelhece. Só que ela vai crescer rápido de novo, sabe? Teria que ter outras justificativas. Então, seria uma consequência lógica tão óbvia, essa aí, que ela pode ser por tão óbvia, talvez a gente nem perceba. Se, por ser óbvio, a gente deixa passar e não percebe. Mas a partir do momento que ela entra na sua zona de atenção, se não tiver, você vai perceber. É tipo quando você tá num local e a pessoa fala, nossa, tá escutando esse barulho? Irritante, né? E aí você não consegue mais não escutar o barulho. Antes você tava livre. Agora você tá escutando, sei lá, um zin no fundo, entendeu? Então, eu acho que muitas pessoas reclamariam. É parecido com Thanos. Quando as pessoas falam, se você não tem controle da realidade, por que você só não ajustou a construção de recurso? Ou deu mais recursos para as pessoas continuarem expandindo o universo? Você controla o infinito, logo você pode infinitamente controlar os recursos. Mas não, o Thanos é burro. Por quê? Porque o roteirista é burro. Porque a situação do Thanos é super interessante, a contradição dele. Mas como os roteiristas deixaram esse buraco, a partir do momento que você percebe esse buraco também, muitas pessoas vão ficar tipo, idiota. Só que aqui eu acho que seria pior ainda do que o Thanos. Porque é mais óbvio ainda. Até umas mensagens que não estão tocando, né? Cheguei agora, nem sei que react é esse. Tô sem tempo, Narras. Vi também que a meta de 50 tons de cinza já tá na metade, mas não tô podendo doar. Posso pedir o react fora da live? Tipo 2 da manhã da segunda-feira? Poder pode, o Andrade. Mas se puder, deixa pro dia do react, que fica melhor. Mas você pode, vai ficar anotado aqui, só que você vai ter que me lembrar no dia do react, tá bom? Em algum momento do jogo iriam falar, plantas estão imunes a isso, fim. Mas não, ao invés disso, eles pegaram esse detalhe, Aqui ó, o Sindrolis falou uma parada, ó. Acho mais burro que isso é o lance do povo desaparecer e voltar no mesmo lugar. Quem tá no avião, na teoria, voltaria no céu, Keck. Não só isso, a posição do planeta no universo não é a mesma. O planeta tá em movimento, o Sol tá em movimento, a nossa órbita tá em movimento, a galáxia tá em movimento, nosso cluster tá em movimento, tá tudo em movimento. Valeu, Andrade. Então, é o mesmo problema de viagem no tempo. Não tem como você cair no mesmo local. Você tem que projetar as coordenadas também. As coordenadas do espaço todo. Por isso que viagem no tempo também você pode considerar impossível por causa disso. Porque não tem como calcular tanta coisa assim. Então, eu acho que é zoado, mas eu não acho que é tão zoado quanto você falou. Eu não acho que isso não quebra minha descrença. Porque mágica. Foda-se. E quem nasceu no ar, na verdade, vai nascer no chão tranquilo. Porque a joia não vai matar a pessoa, sei lá. Qualquer desculpa serve. Mas a chuva cair e envelhecer tem que. É essencial para esse mundo funcionar. O chão ficar desse jeito. Colocaram esse detalhe como foco para uma ideia inteira que basicamente é o ambiente do mundo. Detalhes pequenos podem mudar muita coisa. Vou falar aqui porque eu acho importante, quem sabe talvez tenha um outro vídeo mais a fundo nesse assunto muito, muito específico. Eu tenho um amigo que é geólogo e eu converso com ele muito sobre a questão de geologia dentro de videogames, em particular do world building de videogames. Ou world building de coisas em geral. Porque tanta guerra foi lutada no mundo real por questão de recursos que você ficaria surpreso se descobrisse o quão pouco isso é explorado em histórias. Atacar um lugar porque tem uma jazida importante ali perto, isso não é tão comum quanto parece. Quando é só o que você imagina. Vantagens de um exército sobre o outro por causa do relevo da região, isso também é importante, mas não é muito... Isso acontece em geral por desconhecimento mesmo.
É a mesma coisa, por exemplo, meu pai, ele pilotava helicóptero. Toda vez que ele vê filme que envolve helicóptero, ele fica reclamando. Ele fala, não é assim que funciona, isso e aquilo, e acontecer isso, aquilo, é um porre. Por quê? Porque ele tem conhecimento sobre a área. Quando você tem conhecimento sobre a área, você não consegue desver coisas sendo mal feitas. Quebra a sua suspensão de descrença. Por isso que é muito individual de cada um. Então, as pessoas não manjam de tática de guerra. As pessoas não manjam de conflitos políticos. Então, em geral, essas coisas não são tratadas. Elas são abstraídas de outras formas. Então, você vai ver isso. Uma coisa legal é, nas aulas do. Acho que é do Brandon Sanderson. Ele fala sobre. Acho que é dele. Ele fala sobre a diferença de você escrever uma ópera espacial, uma obra militar espacial. Tudo espacial, que é o exemplo, né? Uma obra militar ou uma fantasia. E, por exemplo, quem gosta de coisas militares vai ver Star Wars e vai ficar puto. Por quê? Porque não tem nada do mundo militar ali. Não tem um tratamento correto de armas, de estratégias, de política, de relações, de nada. Mas quando você vai pegar uma obra específica que trata desse tipo de coisa, a obra vai dar muito mais importância para modelo de arma, você montar a arma direito, problemas de gatilho, que não atirou do jeito que era para atirar, falhou a arma, ou de uniforme. Vai dar muito mais detalhe para essas coisas, porque faz parte do que o público quer ler, porque ele foi atraído por aquilo, que é uma obra militar, né? Então você vai ter focos diferentes e obras diferentes para isso. Então, por exemplo, um shonen pode usar quem tá em cima como vantagem? Pode, à vontade, não tem problema nisso. Mas você nunca vai ver alguém reclamando por não ter isso em shonen. Por quê? Porque o foco da história é outro. Entendeu? Atona em histórias. São detalhes muito legais que, sabe, fizeram diferença no mundo real e seria interessante ver em histórias. Então, pegue algum detalhe e leve pra frente isso. Pegue pequenos elementos e coloque na sua história, porque pode ser legal. Outro elemento de world building que eu acho uma loucura, por exemplo, é que os navios de Avatar têm instrumentos próprios porque a fisionomia deles é bem diferente. Então, uma flauta pra eles funciona e parece completamente diferente de uma flauta nossa. Se você só visse uma flauta isso é legal. normal em uma história dessas com alienígenas, você provavelmente não questionaria tanto assim. Só que nesse universo eles pensaram, faria sentido ser... Gente, esquece o exemplo pontual. Não tô falando do cara falar, eu tenho high ground, não. Tô falando de estratégias militares de a larga escala, entendeu? E também é só um exemplo qualquer. E como isso é tratado? No Star Wars, que é uma fantasia, os caras estão gritando. Numa obra militar, seria nego numa sala com um monte de mapa e projeções holográficas deles fazendo previsões do que ia acontecer, entendeu? Seria legal se a foto fosse diferente. Agora vamos falar sobre uma outra coisa chamada tamanho. E é aqui que eu peço desculpa de uma coisa que eu falei no passado. Alguns vídeos atrás eu estava respondendo algumas perguntas e respondi uma sobre world building, onde eu falei que meu world building favorito é o de Clone de Gelo e Fogo. E lá eu também falei sobre One Piece e falei basicamente, eu sei que tem muita gente que ama o world building de One Piece e acha o melhor de todos, mas eu peço só consumam outras coisas. E algumas pessoas falam no comentário... Tá certo, porque o world building de One Piece é muito bom, mas as pessoas glorificam no nível irreal, sabe? Eles acham que o fato do mundo ser extenso vai tornar a world build dele necessariamente melhor do que o de uma história de policial e investigação, por exemplo. Não é verdade. São coisas diferentes. Tipo, não, eu consumo o que eu quiser. E isso é verdade, eu peço desculpas. A maneira... não, é por isso que o povo não briga com você, ué. Tá pedindo desculpa no vídeo, falando, tá respondendo o povo que falou consumo o que eu quiser. Por isso que ninguém briga com você, ué. Ah, não, tu tá certo, cara. O povo fica preso numa pequena bolha e recusa o que não é dessa bolha. E claro, o cara consome o que ele quiser. Ele não precisa do youtuber falar pra ele que ele tem que consumir outra coisa. Mas tá bem claro o que você quis dizer. Consuma outras coisas. Veja como world builds diferentes são trabalhados de formas diferentes. Que não é uma escala de melhor e pior. Apenas. Tem outras coisas que vão em consideração. Todo mundo entendeu. Quem falou eu assisto o que eu quiser, tá querendo pagar de diferente rebelde no chat, pô.
Que eu falei saiu um bocado elitista, mas o que eu quero dizer com aquilo e o que eu vou trazer aqui nesse vídeo inteiro sobre o world building é o seguinte: o world building de One Piece é ótimo, é fantástico, é do caralho. Porém, é Gosto literalmente o mínimo que eu esperaria pra One Piece a esse ponto. Não tô dizendo que, tipo, tem que ser ainda melhor, não. Eu tô dizendo que ele ser do caralho é o esperado, porque é uma história de fantasia que está durando mais de 1000 capítulos e que passou por, tipo, umas 500 ilhas diferentes a esse ponto. Com cada ilha... Agora eu te pego. Então quer dizer que o world building de Shin-Chan, Detetive Conan, Wampaman, o que mais? Fala aí outros aí. Quer dizer então que o world building deles é melhor do que de One Piece? Porque eles são maiores do que One Piece? Sazae-san. Só quer dizer que Gegege no Kitaro, que tem tipo... Tem várias versões diferentes, dá milhares de capítulos. Então quer dizer que o world build deles é melhor do que de One Piece. Não, porque, né? Obviamente, One Piece é uma história focada no mundo. E se ela tá dando certo, é porque esse mundo deve ser muito interessante e divertido de se acompanhar. Logo, se supõe que a qualidade é muito boa. Bem melhor do que a qualidade desse scan que o Danael está usando, que é uma merda. E destrói a qualidade de leitura do mangá de One Piece. Então, o world building com certeza é melhor do que esse scan. E com certeza vai ser um ótimo... É necessariamente ótimo. Porque senão não tinha como a história durar tanto. E esse ser um dos pontos amados pelos fãs. Então isso é muito relevante. Mas agora, e o world building desses outros que a gente comentou, né? Aí que entra. Existem outras pequenas coisas de world building que é o que a gente falou mais cedo no vídeo, que o Daniel comentou também. Então, só uma brincadeira aqui. Tendo uma estrutura de governo própria. A história de One Piece é a história do Luffy viajando pelo mundo até chegar num outro ponto do outro lado do mundo. Claro que o mundo vai ser o foco aqui, mas ele também é o foco justamente porque é uma história longa. Regra aleatória que eu vou jogar aqui agora. Se a sua história de fantasia for longa, o seu world building tem que, no mínimo, ser muito legal. Porque, porra, se você passa 14 livros de 1000 páginas só construindo personagens e não indo muito a fundo no mundo e seu mundo para de fazer sentido, a sua escrita em geral vai meio que dar uma decaída. O mundo... Vamos lá. Irei contestar o Daniel. Eu acho que é possível sim fazer isso, porque o world building não significa necessariamente que o mundo precisa ser amplo ou muito diferente, né? A gente já conversou sobre isso. Então, o mundo que se passa literalmente no mundo de fantasia genérico, uma história que se passa no mundo de fantasia genérico, só que foca na trama e nos personagens, ele vai ter elementos de world building muito mais pontuais em relação a casas políticas e coisas do tipo, do que o world building que as pessoas imaginam necessariamente para uma história de fantasia, que seria algo lá One Piece da vida. Então, eu acho que dá, só que aquele negócio não é comum, porque naturalmente certos gêneros e temas atraem um certo tipo de público que, em geral, quer alguma coisa, que é o que a gente falou sobre obra militar, fantasia espacial, por aí vai. O mundo talvez não pareça mais tão vivo. A sua história pode parecer não complexa o suficiente para necessitar de tantos elementos assim, tantos livros / volumes. É porque as pessoas. Que o termo world building, né, tá muito associado a tipo ter caralho, e o dragão tem uma parada, aí ele faz outra, e aí tem o mundo que flutua, e o caralho. Entendeu? Então sempre dá essa impressão, porque o termo ele tem essa base principalmente, né? Mas eu acho que sim. É possível. Só que é tipo, imagina um drama político medieval no mundo de fantasia. Genérico. Tipo, tudo que a gente já sabe. Elfa, anão, gnomo, dragão, orc. Nível Isekai de world building. Só que com a trama boa, a trama a la Game of Thrones. Game of Thrones, tudo bem, ele utilizou muito bem o world building. Foda. Mas eu acho que também dá pra fazer. É mais difícil? É. Por quê? Porque você vai ter que compensar todas as partes desinteressantes do seu mundo, que todo mundo já conhece, é genérico e tal, por interações fodas de trama e por desenvolvimentos fodas de personagem.
Se seu mundo não for bem explorado em uma história de 1000 capítulos, por que você está escrevendo uma história de 1000 capítulos de fantasia? Claro, isso não conta histórias mais realistas, onde world building, como eu falei, existe, mas é talvez um bocado menos importante. Mas algo como One Piece é um... Tô E de é, olho, é tô ótimo, de só olho. que, tipo, realmente necessitava ser ótimo. Estou feliz que é ótimo. Mas se não fosse, talvez One Piece não seja tão memorável e tão gostado quanto é. O world building realmente pega as pessoas. Eu não gosto de comparar, tipo, qual que tem o melhor world building, qual que não tem, porque, tipo, quando chega no ponto de uma história muito longa, onde todas as histórias que você estaria competindo tem um ótimo world building, é muito mais baseado no seu gosto pessoal, mas o que eu tava falando naquele vídeo é mais One Piece não é, entre aspas, único nesse Sim, quesito. não Se é. você tá sentindo falta de algum outro universo grande e detalhado e gigantesco, vai atrás de algum livro que tenha muitos volumes. Algum livro de fantasia, ou algum jogo de fantasia, ou sei lá, que tenha muitos e muitos e muitos volumes, ou muitos installments. Algo que você possa entrar fundo, porque tem muito detalhe e muita coisa. Aí você vai encontrar histórias com world building no nível de One Piece. É isso que eu tava querendo dizer. Não é tão difícil encontrar world building caralhoso que nem One Piece. É isso que eu tava querendo dizer. E é Exatamente. claro que histórias longas podem ter world building ruim, mas geralmente esse vai ser um dos piores críticas. Porque se você tem um world building ruim com uma história muito longa, as contradições que você colocou na história provavelmente já são bem aparentes, e provavelmente o mundo já tá chato, porque não traz nada de novo, nem nenhum detalhe mais interessante. O que faz com que a discussão ao redor disso seja meio inútil. Mas, Danael, uma história precisa ser grande e longa pra ter um world building bom? Não, claro que não, óbvio que não. Na verdade, um detalhe importante também é que o world building toma tempo, qualquer coisa na sua história toma Muito. tempo. Você construir seu mundo pra coisas pequenas também toma tempo. E uma história gigantescamente grande, não tem tanto problema você sentar a bunda e explicar das comidas específicas daquele mundo. Numa história minúscula, que é tipo um livro de 200 páginas, por que você perderia tempo com isso se isso não é importante pra história? E ainda assim, no fim das contas, essa história pequena pode ter um world building bom. Um world building conciso, um world building pequeno, e um world building que faz completo sentido e é bem interessante, mesmo sendo pequeno e conciso. Então não se preocupa com isso. Mas aí a gente chega no lado contrário, que eu acho interessante de conversar sobre, porque é algo talvez um pouco mais comum a jogos, mas obviamente também existe em todo lugar, qualquer mídia. Que é, ao invés de você parar a sua história pra contar alguma coisa, que tal você contar essa coisa fora da história? Então, por exemplo, muitos jogos, além Odeio. Odeio. Não sei o que ele vai falar. Mas se for o que eu tô imaginando, eu odeio. Que é tipo, você tem um jogo, aí tu tem que ir na wiki, no site oficial do jogo pra descobrir sobre a parada. Tipo, eu não gosto disso. além de você só jogar ele, você tem o codexzinho ali que fala de vários detalhes importantes de cada personagem, cada elemento, cada deus, se for algo de fantasia que tenha deuses. Em Skyrim você pode parar tudo pra pegar um livro e dar uma lida no livro, por Isso exemplo. aí, é que isso aí tá, beleza. Isso aí são extras, né? Você pode adorar Skyrim e nunca ter aberto um livro desse. São informações extras que dão profundidade a elementos pra quem tá curioso. Ótimo. Ótimo. Mas quando é a parada, por exemplo, vamos lá, Dark Souls. Muita gente gosta de falar, Dark Souls conta a história de uma forma esquisita. Sim, ele conta a história de uma forma não direta. Mas o world building em Dark Souls está na ambientação, no movimento dos vilões, na sua jornada. Você consegue criar uma linha nesse processo. E aí, quando você quer saber mais, você lê o resto. Ótimo. Não é pra todo mundo, mas não é errado. Raramente tem coisa errada. Sabe um errado? Destiny. Destiny tinha um que as informações você tinha que pegar no seu celular pra ler. Vai tomar no cu. Horrível. Então tem um balanço disso aí. O que é necessário pro jogador, você precisa da apresentação correta, vamos dizer assim, né? Uma apresentação legal, imersiva e tal. O que é extra, você pode botar como uma recompensa de quem gosta de explorar, não tem nem problema. Isso é uma coisa boa? Eu acho que depende. Muitos jogos pegam essa ideia como a sua maneira principal de contar uma história. Uma narrativa não intrusiva. Hollow Knight e Dark Souls são dois jogos que fazem isso bastante. A história está no mundo e você só vai saber sobre o mundo se você descobrir certas coisas e conversar com certas pessoas. A história é contada através de world building. Mas tem jogos como, por exemplo, Destiny, que tem um mundo muito legal, e eu digo isso de forma não irônica. Destiny tem um mundo legal. Você não saberia isso se você jogasse o jogo, porque a história contada no jogo é uma merda. Você saberia disso se você parasse
tudo e lesse sobre o mundo. Esse tipo de história pode acabar sendo intrusivo, porque sua história pode acabar tendo nenhum elemento interessante, porque todos os elementos interessantes talvez estejam escondidos apenas dentro de menus. Isso entra um tiquinho também na ideia de universo expandido. A fandom de Bleach fala o tempo todo que a novel do Shuhei é tipo uma das coisas mais importantes da história de Bleach, e eu fico tipo, por que isso não tava em Bleach? Quer dizer, eu sei por que não tava. Mas a ideia de você consome a história pra você ter que consumir alguma outra coisa que vai expandir ainda mais. Foda. É foda, amigos. Porque assim, você gosta de world building e você gosta de passar raiva, lê a Bleach. Tu vai falar, caramba, isso aqui é muito legal. Não espera a hora do autor desenvolver mais sobre isso. Aí você vai virar um esqueleto, esperando o autor desenvolver mais sobre isso. Então é foda. Então, é que assim, a obra nunca foi sobre os mundos e world building, né? É que fã ocidental de shonen gosta muito de world building. E faz sentido, eu também adoro. Mas é aquele negócio. Isso cai no maior problema de Bleach pra mim, que é, ele é uma história sobre personagem, que é sobre o Ichigo, só que os dramas do Ichigo não vão ser tão aprofundados porque ele tem que dividir a tela com outros 50 personagens diferentes. Não ironicamente. É, tipo, o número é tipo 50. E isso tira tempo das coisas que a gente poderia ter de introspecção do Ichigo pra entender melhor o lado dele, da história. E aí a gente não vai ter world building, a gente vai ter um monte de insinuações de world building, um monte de insinuações de world building, um monte de insinuação de world building, e o Kubo não vai trabalhar elas. E isso é enfurecedor, porque você não agrada nem um lado, nem o outro. E aí você fica nesse meio termo que deixa todo mundo puto. Não foi suficiente pra trabalhar o Ichigo direito, pelo menos como eu gostaria, e não foi suficiente pra trabalhar o mundo de uma forma foda. Ficou nos conceitos, não foi a fundo. E aí teve que ter a novel pra, de fato, trabalhar isso. E a novel é tão boa assim, por quê? Porque ele fala, foda-se, e é dentro dos personagens, a gente vai trabalhar o mundo. Ele tem um foco. E fica louco o bagulho. É, né, o Kubo chega na sala, os capitães estão indo pro inferno e geral também tá indo pra lá. O Kubo sai da sala. Pois é, você fica tipo, vai tomar no cu. O mundo dessa história original e colocar umas coisas muito legais e muito interessantes que em geral fariam que você visse o produto final de maneira diferente é no mínimo estranho. Eu tive que ler uma porra de um livro pra eu gostar de Final Fantasy Adventure. E eu não vou nem começar com Star Wars aqui, né, caceta? Enfim, a visão que eu trago aqui pra world building, em particular sabendo que muita gente que me segue escreve, não é uma coisa de, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, seu mundo vai ser ótimo. Não, seu mundo vai ser gerado através da sua criatividade pessoal. As dicas que eu dou são essas que eu falei. Faça com que seu mundo seja vivo e rico e, mais importante, faça sentido internamente. Quando estiver construído seu mundo, pense em detalhes legais que fazem sentido na história, coisas que, tipo, só faça com que seu mundo realmente pareça, sem dúvidas nenhuma, vivo. Coisas pequenas que no seu dia a dia você não pensaria muito a respeito, mas justamente por isso as pessoas dentro daquele mundo não pensam muito a respeito. E o público não vai pensar muito a respeito de início, mas é muito legal de ter. E se você for fazer uma história longa, por favor, pense no seu mundo. Foque-se em construir um bocado o seu mundo e tal. O seu mundo deveria ser sempre um bocado maior que a sua história, se isso faz sentido. E eu diria, para caso você comece a escrever alguma história, primeiro pense no seu mundo, no sentido de planeja ele, pelo menos a base dele, e veja como essa história consegue se encaixar Assim, nesse mundo. narrador N é preciso assistir Clone Wars para ver as prequels, já que ela é um extra. Eu não manjo nada de Star Wars, MF. Então tudo que você falou aí foi grego pra mim, porque eu vi os filmes quando eu era pequeno, eu não lembro de nada. Eu não sou parte da fandom de Star Wars. Então, é foda. Mas assim, o que o Daniel falou aqui, ó, pensa no seu mundo e tal. Eu vou contestar ele pra gerar conteúdo aqui. Eu adoro começar a história criando um mundo. É a forma que eu funciono também. Se eu não tenho mundo, eu não consigo contar a história. Mas tem gente que consegue criar a história toda a partir de um elemento de trama. Tem gente que consegue criar a história toda a partir de um personagem. Então, eu acho que vai mais do motor da sua história. O que te motiva a escrever aquela história? O que deu a origem da história? Foi um elemento de trama? Foi um elemento do mundo? Foi um personagem? Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uma história específica na cabeça dele. O mundo veio depois pra acomodar essa história. Ele não pensou, tipo, não que o Daniel falou que você tem que criar um mundo antes da nem nada disso.
Mas tô falando que ele meio que escreveu a história toda. E só depois ele foi pensar no mundo. Porque a trama em si já tinha na cabeça o que ia acontecer. O mundo foi a skin pra essa obra específica, entendeu? Então acho que uma frase melhor seria: foca no motor da sua história. O que é aquilo que te incentiva a escrever? Eu tive um problema com isso. Eu tava fazendo as paradas. Eu basicamente fiz muita coisa. Mas dos relevantes aqui, eu fiz 2 começos de mangá pra uma pessoa aí. Eu fiz world building, personagem, roteiro, fala, tudo. Tudo. Quando eu cheguei pra fazer o terceiro, eu travei. Porque eu tinha um conceito, tipo, da história. Mas é isso. Esse início. Eu tinha um início. Pá, é isso aqui. Resumindo, tipo, no dia do bug do milênio, o cara tava no computador, ele passou mal, desapagou, apagou, quando acordou, perdeu as memórias, mal sabia eu que... Aí eu criei um mundo pra suportar essa trama e criei os personagens pra suportar essa trama. Mas eu não consegui continuar a história porque eu não tinha... Eu tinha uma ideia do início da trama, mas eu não tava encontrando o que eu queria contar com aquela história. Eu não tinha o personagem pra contar, eu não tinha... O mundo também não era o foco, e a trama em si, eu tinha a ideia dela, mas eu não tava conseguindo encontrar a mensagem que eu queria passar. Ou algo que conectasse tudo. Aí me travou. E eu não consegui escrever a história. Aí essa eu dropei. Então, é foda, mano. Então, assim, minha recomendação que eu dou é: foca no motor da sua história. E aí você usa todo o resto dos outros elementos pra apoiar esse motor, entendeu? Como fazer tudo fazer completo sentido e ser interessante pro leitor. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Feliz ano novo. Até a próxima e até! Bom vídeo.